E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renato, pegando as minhas anotações aqui, e vamos continuar falando, fazendo essa cobertura do conflito Israel-Palestina, que a gente tem falado aqui, a gente tem passado pontos importantes aqui para vocês. Só estou abrindo aqui as minhas anotações para poder passar as últimas informações aí, o que vem por aí. Vamos lá. Primeiro, vocês sabem que eu gosto sempre de começar com a parte muito... Tudo é triste, né? Mas falando sobre o número de mortos dessa guerra até agora, do lado palestino, em Gaza, já passa de 5 mil. Está mais de 5.500 ali. 5.790, por ali. O número já é bem grande, ele tem subido muito. E do lado de Israel também é um número alto de 1.400, 1.402, 1.403. Como eu já relatei para vocês, o número de Israel é grande, mas ele está estagnado já há mais de uma semana. Então o número de mortos em Israel não significa que então é bom ter 1.400? Não, mas ele está estagnado há mais de uma semana. Enquanto que os números de mortes do lado palestino, principalmente em Gaza, mas a gente já sabe que também tem mortos na Cisjordânia, em uma minoria, mas existem. Em Gaza, os números eles crescem muito a cada dia. Tá? Isso já traz algumas informações importantes para a gente nesse conflito, de que a resposta de Israel aos ataques do Hamas não são compatíveis, não são na mesma medida, pagando na mesma moeda, são muito maiores, o que diz muita coisa para a gente sobre as próprias intenções do Estado de Israel. Eu já falei para você sobre sionismo, que sionismo não é semita, o sionista não é o semita, tá bom? Então, eu já não vou ficar mais pegando muito nesse ponto. Ontem, reunião do Conselho de Segurança da ONU, que atualmente, como vocês sabem, é presidido pelo Brasil. E ontem foi um dia conturbado dessa relação entre ONU e Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque a gente teve a abertura pelo secretário-geral da ONU, português, o Antônio Guterres, e ele fez críticas a Israel, só que as suas críticas levaram a interpretações de Israel que não foram bem aceitas por Israel. Abre aspas aí. É importante reconhecer que os atos do Hamas não acontecem por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas ficaram desabrigadas e suas casas foram demolidas. Então ele usou esse conceito aí do ocupação sufocante. E depois ele fala, continua abrindo aspas aí para o Antônio Guterres, os sofreres do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas, tá bom? Ele também falou que 35 funcionários da ONU morreram já em Gaza, 35 funcionários da ONU morreram desde o início desse conflito atual e também pediu a abertura imediata da fronteira de Gaza com o Egito, justamente para poder enviar, você ter uma oficialidade da ajuda humanitária em Gaza, que a gente já relatou aqui. O que acontece? Ele está errado quando ele fala que os ataques do Hamas não são, como ele fala lá, não são injustificáveis? É isso que ele falou? Espera aí. Ele fala assim, reconhecer que os não aconteceram por acaso, isso que é importante. Isso não é um ponto de defesa do Hamas. Ele não está falando, ele não está defendendo o Hamas, ele está falando que o Hamas teve uma reação, e isso não significa que ele esteja defendendo o Hamas, mas existe uma reação onde o povo palestino sofre, ele usou aqui os 56 anos de ocupação sufocante de Israel em territórios palestinos. Então não há uma vida pacífica, uma relação pacífica entre eles. Agora ele não está defendendo o Hamas, tá? Ele fala assim, não aconteceu ao acaso, aconteceu porque havia uma agressão do outro lado. Agora, falar que o Hamas está certo em fazer essa agressão, ele não falou. E uma outra coisa, depois, como eu falei para vocês, ele fala,
os sofreres do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas. Ele fala assim, mas mesmo assim, os ataques do Hamas, o Hamas não pode justificar com seus ataques o que o povo palestino está sofrendo. Só que essa frase, essa abertura causou um grande descontentamento, principalmente de Israel. Então Israel estava em vias de fazer uma reunião bilateral com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, e essa reunião bilateral foi cancelada por Israel, e a gente teve também o embaixador de Israel, o Gilad Erdan, que ele pediu a demissão imediata do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Diferente do ponto de vista de Israel, o ministro das Relações Exteriores da Palestina, o Riyad al-Maliki, ele agradeceu ao apoio dos países vizinhos à Palestina, incluindo também não só os países vizinhos, mas incluindo o Brasil em suas ações, principalmente dentro do Conselho de Segurança da ONU, e ele disse o seguinte, abre aspas, olha só, precisamos de uma realidade em que palestinos e israelenses não sejam mortos. Então, nem do lado palestino e nem do lado de Israel. E que tenham paz e segurança. Essa realidade é que merece todos os esforços e investimentos. Ele sintetizou o que é que o mundo precisa, o que o conflito precisa. Agora, para chegar nesse ponto, aí é preciso ter muitas outras coisas para se resolverem. Um mundo onde Israel consiga conviver com Palestina de forma pacífica e a Palestina consiga conviver com Israel de forma pacífica. Mas é preciso também reconhecer que é importante a formação do Estado palestino para que isso aconteça, que a autonomia do povo palestino não fique só na conversa, que a autonomia do povo palestino, porque você tem uma autogestão palestina na Cisjordânia e em Gaza, mas você tem fechamento de fronteiras por parte de Israel, onde Israel tem o controle de energia, tem o controle de água, principalmente de Gaza, e tem o controle do espaço aéreo da Palestina, principalmente de Gaza. Então, como é que você consegue conviver pacificamente dentro dessas condições? Sendo que Gaza está sob controle, mesmo que você tenha um governo ali dentro, tudo que é necessário para Gaza, que precisa-se de fora, está em controle de Israel, incluindo o espaço aéreo. Então esse é um ponto importante. Agora, justificar, falar, o Hamas está certo em fazer os ataques? Logicamente que não. E eu não apoio, logicamente que não. Agora, ver a resposta de Israel, matando mais de 5.000 palestinos, falando para evacuar porque vai atacar mesmo. E aí, existe uma contradição, várias, mas existe uma contradição muito grande aqui que eu vou mostrar para vocês, que em relação a esses ataques, vocês acham que é correto? Então, é o que eu já falei em outros vídeos aqui, não é essa questão de querer lacrar ou não. A gente está relatando, eu começo sempre os vídeos com o número de mortos, que não é aceitável nem do lado de Israel, nem do lado da Palestina. Mas do lado da Palestina, o número de mortos já é 4 vezes maior, minimamente 4 vezes maior do que do lado de Israel. E se você não se sensibiliza com isso, eu não passo imagens aqui, porque eu não quero ganhar ninguém por imagens aqui, sabe? Porque se você não se sensibilizou até agora com esse número de mortos na Palestina, e você só sensibiliza com o número de mortos de Israel, você é um caso perdido, você me desculpa, tá? Então, assim, eu sou professor, mas eu não tenho que ficar, sabe, tentando pensar, não, porque tem que olhar o outro lado. Mas tem um lado que está sofrendo muito mais, que tem gente morrendo todos os dias, e do outro lado já não tem mais gente morrendo. Enfim, vamos lá. Como resposta a essa postura, essa fala do Antônio Guterres, Israel acabou de barrar a entrada de funcionários na ONU, no seu território, incluindo Gaza, porque vocês lembram, como eu falei para vocês, tem um controle, Israel tem o controle da entrada de Gaza e saída de Gaza, então barrou a entrada de novos, cancelou o visto de novos agentes da ONU para ajuda humanitária,
E o Brasil pediu uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU. Existe aquela proposta de levar a reunião, os debates sobre a guerra entre Israel e Palestina para a Assembleia Geral da ONU, onde ali você não tem o poder de veto. Lembra que é uma proposta de 50 países árabes, a Rússia apoia, e o Brasil também passa a apoiar essa proposta. Mas, por enquanto, o Brasil chamou para essa nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vai acontecer daqui a pouco, 4 horas. Eu estou gravando às 15h25, esse vídeo já deve estar saindo. Se bobear, a gente já tem até uma resposta dessa reunião. E o que está em jogo nessa reunião agora do Conselho de Segurança da ONU, dessa nova reunião? Estados Unidos, com a sua proposta, tem uma proposta. A proposta dos Estados Unidos coloca a questão das pausas. Não é um cessar-fogo, mas pausas para ajudas humanitárias. Aí você pensa, o Brasil não tinha feito essa proposta? Tinha. E é defender Israel. Israel está lá atacando, mandando destruir casas, supermercados, tem imagens. Eu não vou passar, como eu falei para vocês. Ele disse que está preparando para iniciar uma guerra contra a Palestina. Aí você fala, não iniciou? Na cabeça dele, não. Na cabeça dele, essa guerra inicia chegarmos ao objetivo. Nós temos apenas uma coisa para o Hamas, que é fogo. E aí, continua, abrindo aspas para o Benjamin, nós pedimos que a população que não está envolvida em Gaza, que saia, que são os palestinos, os civis, que a gente sempre tem falado, deixe o campo para nós, porque eles vão entrar para combater o Hamas. E aí você fica pensando, que não aceita nem ajuda humanitária. Sai da onde para onde? Então, isso é mais uma prova de que o Estado de Israel é assassino. E quando eu estou falando do Estado de Israel assassino, eu não estou falando das pessoas, os civis, as pessoas que vivem em Israel. Moderno / contemporâneo. Tá a prova que tem visto, inclusive, pessoas de Israel defendendo o Benjamin Netanyahu. Vocês têm visto pessoas de Israel, inclusive, fazendo mortes em Gaza e na Cisjordânia. Eu não posso fazer nada por você. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. É uma guerra triste para os dois lados, logicamente. Não pode ser justificada por ataque de Hamas, por ataque de civil, não pode ser justificada. Morte de civil não pode ser justificada por ataque de Hamas ou por ataque do Estado de Israel. Certo? Quem que está sofrendo é o povo. E eu não sou nenhuma pessoa, não sou um professor que chega aqui e vou ficar contando para vocês historinha aqui sem tomar lado nenhum. Eu sou do lado da vida.